principalmente nessa mudança de tempo, né? É muito ruim os pernilongos, né? Não tem bicho mais chato, não. Uma coisa também que eu queria saber é por que que os pernilongos vêm só no ouvido da gente, assim, toda vez você vira de um lado, assim, só vem no ouvido, assim. Já passou já uma barata na minha barriga, eu tomei acho que uns 10 banhos já, passei álcool. Por pragas também tem um escorpião que tem um veneno muito forte. Eu tenho um tio meu que foi picado 2 vezes, quase morreu. O governo não está pensando muito nisso, né? Ainda mais as pessoas com renda mais baixa, moram perto de córrego, de lote mais água e tem um risco de doença muito grande. Um bicho nojento, a pomba. Fica fazendo um barulho lá com a garganta. Tem piolho também que não deve sair nem a pau. Eu acho que as pessoas têm que conscientizar também que não é sempre o pombo, às vezes, não é o símbolo da paz. Uau, o pombo às vezes não é o símbolo da paz. Bom, o nosso papo hoje no Caleidoscópio é um papo sobre pragas urbanas. Parece algo distante? Não, não é distante não. Né? Vivemos nas cidades, no Brasil, pelo mundo afora, e nós convivemos com ratos, com baratas, com escorpiões, com pombos e por aí vai. Aqui em Belo Horizonte, essa semana, inclusive, nós tivemos a poda de árvores ali na praça próxima ao Colégio Arnaldo, que é uma praça muito recheada, né, com muitas árvores, por causa da tal da mosca branca do ficus. E teve uma reação grande da população contra, inclusive, isso, né? Uma reação e um embate ali com a prefeitura, com os agentes da prefeitura. Então vamos saber, é possível nós seres humanos que vivemos nas cidades, né? E que muitas vezes sonhamos em morar perto de um matinho, como se diz aqui em Minas Gerais, é possível a gente viver com essas pragas? O que são pragas, na verdade? Esse é o nosso tema e a gente quer a sua participação. E por falar nela, atenção, você está afim de dar sua opinião, quer protestar, quer falar da barata que passou na sua barriga, né? Ou do piolho do pombo e por aí vai? Entre em contato com a gente através do Twitter, que é o @Caleidoscópio TV. Tem a fanpage nossa também no facebook.com/programa Caleidoscópio TV. E ainda o velho e bom telefone, você pode ligar aí, ó, 3209-0113. Para quem participa nas nossas redes sociais, você está concorrendo na sexta-feira agora a uma Bitela Pizza. Isso mesmo, uma pizza grande e um refrigerante. Olha que beleza, hein? É muito bom. Pessoal que já vai ligar o celular para poder participar. E aí, só que não pode ligar não, viu? Pode parar com isso. No intervalo vocês ligam. E aí, na sexta-feira, a gente dá o resultado da frase mais interessante a respeito dos nossos temas da semana. Combinado? A Bitela Pizza é nossa parceira, está em Belo Horizonte, no 33786600 ou em Contagem, Eldorado. Beijo para a moçada em Contagem, 33956262. E vale lembrar o seguinte, já está na nossa fanpage, né, no facebook.com/programa Caleidoscópio, as 3 trilhas sonoras que nós estamos deixando para você, que é nosso telespectador, escolher qual é a trilha sonora que vai acompanhar o Caleidoscópio. Trilha sonora, o BG ao fundo, é essa música aqui, ó, vamos aumentar, ó. Legal. Só que isso aí é Arctic Monkeys. A gente quer alguma coisa nossa, brasileira, tupiniquim, que seja a nossa cara. Combinado? Então é isso aí. Não deixe de participar na nossa fanpage. E agora vamos apresentar os nossos convidados para falar sobre esse tema. Vamos lá? Primeira convidada, a professora Maria Esther Macedo, que é bióloga, mestre em parasitologia, doutora em biologia parasitária, professora de zoologia do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Ufa! Obrigado, professora. Boa tarde. Obrigada. Valeu. Nós é que agradecemos. Obrigada. Pode aplaudir, né, gente? É isso. Vamos continuar com os nossos convidados. E temos aqui mais uma vez a presença do professor, ele é médico também, o médico infectologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, professor Luiz Wellington Pinto. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado também pelo... Aê, muito bem. Plateia educadíssima, não? E agora, o técnico em controle de pragas, graduando em biologia, já trabalhou no setor de zoonoses, é hoje diretor da Insetcom, que é uma empresa de detetização. Arlisson Barreto. Obrigado, Arlisson. Obrigado a vocês. Tá joia, beleza. Deixa eu aproveitar para fazer um esclarecimento importante aqui, ó, que é o seguinte, nós entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, que era fundamental a participação do poder público no nosso programa, mas infelizmente não nos deram resposta, não se colocaram à disposição para vir falar sobre esse assunto, tá bom? Mas independente disso, o assunto é importante, nós vamos tocando no nosso barco. Pessoal que está ligado aqui com a gente, que veio aqui no programa, são os alunos do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Boa tarde, moçada. Não. Não adianta, sem feijão não há solução para este país. Sem feijão não há solução. Feijão de corda, feijão tropeiro, para a gente ganhar das pragas, inclusive. Boa tarde, né, moçada? Boa tarde. Feijão sem bicho, isso mesmo. E para vocês que vieram aqui, estão pagando o mico de entrar ao vivo, tem Vale Lanche do Bang Bang Burger, produtos de beleza Kimibel. E eu vou mandar um abraço especial para o pessoal que nos assiste agora ao vivo em Macapá, no Amapá.
Obrigado, hein, moçada? E agora os aplausos para os artistas que fazem parte do Caleidoscópio, o grupo, né? Grafômanos. Palmas para os caras. Falei pros caras, né? Mas nós temos aqui uma bendita eufruta. É! Legal demais. Professor, me empresta o microfone só para eu ouvir o tostão da sua voz. Qual é o seu nome, querida? Célia. Célia. Então tá, você vai apresentar a banda. Isso. Nós não vamos ser machistas, nós vamos dar valor a você. Vamos lá, Célia. Esse é o Sandro, vocalista e guitarrista. Palmas pro Sandro. Campeão de Atari, né? Campeão de Atari. Da época, né? Coisa de época. Esse é o Rodrigo, mais conhecido como Boi. Tá, Rodrigo, Baixista. beleza, Boi. E na cozinha ali? E o Igor na bateria. Isso, beleza, Igor. Então tá bom. Legal. Vamos fazer o seguinte? Primeiro tem que fazer essa pergunta para eles, antes da gente entrar no tema. Nome Grafômanos. Tem a ver com grafia, com escrita? Como é que é essa história? Conta pra gente. Tem a ver. O nosso nome, grafômano é quem tem mania de escrever, né? E ele vem de uma espécie de homenagem que a gente resolveu fazer a um escritor mineiro, modernista, lá da década de 20, 30 e tal, que escreveu várias coisas, dentre elas um livro chamado Clube dos Grafômanos. Ele é o Eduardo Frieiro. E a gente tem muita referência na literatura, nas nossas letras e tudo. Então foi... Grafômanos daí. Grafômanos daí, de mania de escrever. Tá. Tem alguém... Pode tocar também. Vocês já fizeram curso de letras? Fazem curso de letras? Alguém aí? Não. Como é que é a turma? Tem algum biólogo entre vocês? Também não. Não? O que temos então nos grafômanos? Temos um turismólogo. Ex-turismólogo. Só músico agora, né? Só músico. Só música, é aquele negócio, né? Um quase administrador, né? Isso, ótimo. Um quase cientista social. Ótimo. E aí? E música pura. Música bom. pura. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro som? Vamos lá. O que nós vamos ouvir? Vamos ouvir uma canção que se chama Solstício, é a primeira música no nosso primeiro disco. Tá bom. Que foi lançado agora há pouco, no ano passado. Ótimo. Valeu. E eu sobrei. Eu sei, é um suplício, nem próximo solstício me dará razão. Pensei desde o início que eu tinha todo indício e venceria então. Mas os percalços me levaram ao chão. Pisei em falso por caminhos vãos. Alguém me disse isso, que o próprio sacrifício vale a pretensão. Não uso de artifício, meu vício é meu ponto de interrogação. Não há resposta, é tanta confusão. Pisei em falso por caminhos vãos. Voei sem asas, atingi o chão. Plantei histórias, colhi solidão. Dei os passos, caminhei com as mãos até o próximo solstício. Cabo
Muito bem, muito bacana, né? O pessoal da Palavra Cantada, que lá de São Paulo, ligado a Luiz Tati e outros músicos mais. Então, ótimo trabalho que eles fazem, né? Em termos de educação infantil, com música e por aí vai. Deixa eu mandar um beijo para minha sobrinha Juju, que estudou no Isabela Hendricks, fez também biologia. E agora nós vamos começar com a professora para saber, professora, o que é uma praga urbana? Bem, uma praga urbana, né, a maioria das pessoas, o próprio termo praga já é um termo pesado. Ele é pejorativo. Pejorativo, né? Então, as pessoas geralmente se referem como nós já vimos, né, aos escorpiões, aos ratos, mas, na verdade, quando a gente pensa a praga, por que é praga? Por que ela existe? Na verdade, são quando alguns grupos de animais, né, podem ser mamíferos, podem ser os invertebrados, né? Aí a gente tem os insetos, né, a famosa Sim. barata, né, o escorpião, que também é um artrópode. Quando eles estão numa população muito elevada, né, e esse aumento dessa população faz com que eles, né, se eles estiverem contaminados com alguma coisa, ou até mesmo não contaminados, por exemplo, o escorpião, ele pode simplesmente dar uma picada numa pessoa, ou, no caso, a barata, ela pode carregar, como a gente sabe, vírus, bactérias, né? E quando eles estão com essa população aumentada, então, sim, eles são considerados pragas. Tá. Por que essa população aumenta? É por causa da gente, né? Com certeza. Né? Geralmente está relacionado com um desequilíbrio ecológico. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa, o sonho da vida dela é morar, ter uma casinha, né? Uma casa, todo mundo tem um matinho, né? Um condomínio bem aqui perto, fugindo da poluição. Então, essa pessoa... Fugindo da praga do trânsito. Da praga do trânsito, é muito bom também. Né? Então, essa pessoa vai lá e constrói a sua casinha, de preferência, né, que seja no fundo, tem uma mata maravilhosa ao fundo. Então, essa pessoa constrói aquilo ali, e aí ela começa a acumular o quê? Ela vai passar o final de semana, ela vai lá, faz o almoço, faz o churrasco, e ela esquece do quê? O lixo. O lixo. Os animais que estão naquela região ali, com certeza, se alimentam de quê? Ou de ovos, ou de outros insetos. Eles estão fazendo o próprio ecossistema, né? Ele está se controlando ali. Mas aí nós largamos esse lixo, porque aí você volta no final. Isso. Né? E eu imagino que sejam raríssimas as pessoas que, ao final do dia, ele lembra de trazer esse lixo. Bem lembrado. Então, esse lixo, ao momento que ele fica ali, nós vamos começar a mudar os hábitos desses animais que vivem naquela região. Aí isso a gente chama de sinantropia. Né, que são esses animais que eles têm o habitat, né, bem determinado, e eles começam, então, a relacionar com os nossos hábitos. Né? A partir do momento que eu deixo esse alimento, então ele começa o quê? Aí depois você deixa a porta aberta, ele entra, vai ficar debaixo da pia, não é? Ou ele vai ficar naquela fresta do azulejo, atrás da geladeira. Entendeu? Tá. Isso é uma praça. A gente estava conversando fora do ar, você falava a respeito do mico, né? Do mico, que virou, nessa definição de praga, virou uma praga, né? Isso. Na verdade, esses grandes animais, não é? Nós temos aqui alguns alunos que já trabalharam com isso, e a gente observa que o quê? Muitas mídias, ultimamente, eles têm falado sobre isso, que é por que esses animais estão voltando, estão dentro da cidade. Então, a gente tem visto um aumento grande de micos. Né? As pessoas que visitam o Parque das Mangabeiras, né? Aquela população imensa de coatis que estão ali, exatamente porque essa população de coati, ela era de Nova Lima. Então, imagine, veio uma fêmea, achou ali pipoca, ela achou salgadinho, ela achou vários alimentos que as pessoas, ao visitarem, largam esses alimentos lá. Então, essa fêmea, com certeza, o quê? Olha, se tem comida, é um bom lugar para eu vir buscar. Para eu criar minha família. Para eu criar minha família. E, com certeza, tem criado várias famílias, inclusive já está sendo um grande problema, porque eles, inclusive, atacam as crianças. Né? Eu conheço escola que os meninos foram roubar a merendeira, igual o Zé Colmeia mesmo. Né? Roubou a merendeira da criança para poder pegar aquele alimento ali. Então, o grande causador, na verdade, dessas pragas também somos nós. Que coisa, viu? E a gente ainda esses bichos vão ficar com colesterol alto, né? Ainda tem essa outra praga que o ser humano... Né? Mas vamos segurar aqui um pouco, porque agora, professor, vamos entrar no papo. A partir desse convívio com essa população de animais que saiu do controle, que doenças que a gente está sujeito, hein, professor? Todos esses animais, né, na verdade a barata, o rato, o escorpião, o pombo, né? Bem lembrado. Eles transmitem doenças que podem ter acometimento sistêmico. Quando eu falo acometimento sistêmico, você pode ter acometimento de vários sistemas. Por exemplo, o pombo dá uma doença psitacose, que é uma doença pulmonar. O rato, agora nessa época de enchente, é muito famoso o rato, ele fica famoso por causa da leptospirose, transmissão
da urina do rato através das enchentes. Sim. Eu me lembro também de uma coisa do tampa de refrigerante, né? De latinha de refrigerante. Tem essa história, inclusive parece que... Mas é mais lenda, professor? É mais lenda. Falando, inclusive, que tem uma artista da Globo que o pai morreu de leptospirose por ter tomado Coca-Cola. É lógico que também não vai ficar bebendo em lata suja, garrafa suja, tem que limpar. Tá. A barata, né, que... a grande vilã das mulheres. Causa pânico, né, professor? Ela transmite várias doenças, como a hepatite A, né? A febre tifoide, que muitas vezes deixou de ser observada, né, por causa mesmo do tratamento, porque ela não é que a barata em si, ela carrega os vírus, ela carrega a bactéria, ela carrega outros parasitas que transmitem a doença. Né? Por exemplo, através uma outra praga que a gente tem aí, o carrapato, né? Que tem a rickettsiose. É uma doença que, às vezes, você demora a fazer o diagnóstico e a mortalidade é alta. O que acontece com o carrapato? Ele pica o indivíduo através da passagem do sangue. A contaminação dos alimentos pela própria barata, né? Que leva à hepatite A, que é a hepatite oral fecal, né? A transmissão. E todos eles têm uma importância dentro do dado epidemiológico dessas doenças infecciosas que a gente... O que fazer, hein, professor? Já que a gente invadiu mesmo a mata, existe alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir, para conviver com isso? A primeira coisa é limpeza. Né? Higiene, né? Higiene é o fator principal. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando que a prefeitura vai limpar a rua, que... Vai recolher o lixo. Né? A gente pode contratar a empresa detetizadora desses condomínios fechados, mas é basicamente higiene, né? Que você consegue controlar, né? Porque tem esse desequilíbrio dentro da cadeia epidemiológica. Tá bom. Em termos de higiene, o velho Pasteur, assim, lavar as mãos. O lavar as mãos, você teria importância dentro de uma transmissão dessas doenças mesmo por via oral. Tá. Mas no caso, por exemplo, de você ter esses animais, né, barata, rato, é lógico, tem que lavar a mão, mas você tem que quebrar essa cadeia epidemiológica. Tá, né? Ok. Tá bom. Vamos voltar no assunto, mas agora o Alisson está aqui com a gente. Alisson, eu queria que você falasse primeiro o que a sua empresa faz, né? Não é só detetizar, não é só isso, né? Hoje, a Inseticon, ela trabalha em 2 segmentos, né? Que é o segmento rural, fazendo controle de pragas rurais, e também dentro dos centros urbanos, ela trabalha fazendo controle de pragas, ratos, baratas, escorpiões, carrapatos. O que é mais difícil, lá no campo ou aqui na cidade? Aqui na cidade. Por quê? Complementando o que o doutor disse ali, hoje, além de todos esses problemas, também existe a falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico. A cidade vem crescendo de uma forma desordenada e ele acabou de falar, através das chuvas, hoje uma galeria inunda e ela demora horas para poder baixar o nível. Então, hoje o habitat natural dos roedores é essa área, então eles fogem de lá e aí começam a se acomodar nas casas, nos locais, nas empresas. Você falou, né, empresas de supermercados, né, atacadistas, né? Hoje as empresas, hoje é o local mais atacado por essas pragas, pelo fato de trabalhar com materiais alimentícios, manipulação. Então, são locais que exigem mais um controle mais específico dessas pragas. Tá. Alisson, qual que é a demanda maior? Qual desses bichos, né, dessas pragas que demanda mais de vocês? Barata e rato. Barata e rato. Hoje, o roedor ainda é o vilão da história. Tá bom. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar disso, nós vamos até mostrar alguma coisa. Mas legal. Vamos fazer o seguinte, vamos agora de música. A gente estava pesquisando, você sabia que em São Paulo, gente, existem 15 ratos para cada pessoa em São Paulo. São muitos milhões. Isso em 2005, nós não conseguimos atualizar esses dados. Em São Paulo já é mais. Assustador. São Paulo já é mais. Você acha que chega o quê? Uns 20 ratos por pessoa? Eu vi um biólogo falando que já são em torno de 27. 27? Não. Vamos fazer uma música para relaxar. E tem algum ratinho por aí? Vamos espantar o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir Aqui Comigo, uma canção que eu fiz em parceria com o Renato Boechat, o cara que produziu o nosso primeiro disco. E tomara que goste. Tá bom. Aqui com eles. Valeu. Cheguei em casa
ver o sol que você deixou brilhando pra mim no espelho do banheiro, na fumaça com seu cheiro do banho que você tomou antes de sair. E as pegadas de você estampam caminhos no meu ar, na minha cama de solteiro, seu par de brincos, seu chaveiro. Me dizem que você quer se mudar, que você quer vir morar aqui comigo, mesmo debaixo da ponte do meu coração bandido. Você encontrou o seu abrigo aqui comigo. La 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 la, la 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 la. Fico meio que sem saber se a luz desse sol pode brilhar em mim, andando sempre com pouco dinheiro, é tanto carnaval. As baratas são uma das maiores pragas do mundo. Com elas, as mulheres se desesperam, as crianças se borram. Ah, mãe, eu não vou tomar banho porque tem uma barata lá no banheiro. Dizem que as baratas sobrevivem até a uma explosão nuclear. E pra acabar com elas, a gente tenta de tudo, né? Inseticida, naftalina, chinelada. Só que elas continuam por aí. É, presta atenção. Mata a barata! Mata a barata! Professor, cuidado com a barata! Uma mulher que não tem medo de barata? Gente! Pânico! Você tem pânico? Nossa, a bióloga que tem pânico de barata, professor? Mas eu acho que isso é universal, né? Fala que a mulher e barata não combinam. Que ótimo. Ó, enquanto eu vou calçar... Não, daqui a pouco eu vou calçar, mas agora é um momento romântico. Depois eu calço. Porque é o seguinte, ó. Paula, quem é Paula? Aí, Paula. Raul Guimarães, você conhece Raul Guimarães? Pois é, Raul Guimarães por telefone, olha que coisa mais singela, né? Clássica, vamos dizer assim. Ele mandou um beijo pra você, é o seu marido, está assistindo o programa e fala assim, amo muito ela. Olha que coisa! O amor também é uma praga boa pra gente, né? Legal. Não, agora você manda um alô pra ele, né? Professor, passa o microfone lá, porque não é possível. O cara faz uma declaração dessa, paga um mico desse, né? Não, ele não vai estar apanhando em casa. É isso, eu também o amo. Beijo. Então tá bom, ok. Valeu demais. Olha, Raul, da próxima vez você vai ter que entrar no ar, vai fazer essa declaração ao vivo, vai falar do tema nosso também, tá bom? Legal. Vamos abrir para perguntas? O pessoal tava querendo fazer perguntas, vamos começar com aquela menina ali, ou do lado de cá, tanto faz. Isso, passa lá. Isso, Alisson. Seu nome? Oi, meu nome é Karine, eu faço biologia, estudante de biologia no Isabela. Então, queria perguntar para todos os convidados, para a Esther também, para todos os professores, se é viável a gente trabalhar a educação ambiental. Eu creio que seja viável a gente trabalhar um pouco da educação ambiental com todo mundo, saber cuidar um pouco do nosso lixo, saber onde levar o nosso lixo, né? Eu acho isso importante, trabalhar por etapas, para não chegar às pragas. Se a gente cuidar disso, trabalhar o conceito de educação ambiental, né? A gente não chegar. É muito sonho? Professor, é sonho que ela está pedindo? Não, não acho que é sonho, não. Eu acho que inclusive, necessário. Ela tocou num assunto muito interessante. Já que cada um tem uma especialidade, a gente tem que falar do nosso lixo, que é o lixo hospitalar. Há muito tempo atrás, quando eu era estudante de medicina, algumas coisas se tornaram diferentes hoje. Por exemplo, ao dar plantões à noite na Santa Casa, eu via transitar falar até romanticamente, transitar entre os corredores da Santa Casa vários ratos.
Não vou falar ratos, ratazanas, porque eram de um tamanho enorme mesmo, que a gente tinha até medo. Nossa. E barata é uma coisa muito comum. Justamente por causa desses problemas. A própria alimentação. Né? Hoje a gente toma um cuidado muito expressivo. Por exemplo, antigamente os pacientes, os familiares, levavam alimentos para esses pacientes doentes que estavam internados. Hoje é expressamente proibido. Né, porque tem um serviço de nutrição e dietética dentro do hospital e a comissão, né, de infecção hospitalar proíbe isso, justamente para a gente prevenir isso. Né? Então, eu acho que não é sonho nenhum, não. A gente tem que trabalhar em cima disso, como a gente trabalha em cima de outras coisas relacionadas à educação. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do professor Hélio, conhecido como Guarda Belo. Né? Pediu para Esther, professora, falar sobre os animais silvestres e doenças que eles transmitem. Na verdade, né, porque o Hélio ele é um agente ambiental e ele trabalha exatamente junto, né, com o IBAMA, com os órgãos, recolhendo esses animais. Então, a gente sabe, né, o teu professor já falou, né, por exemplo, se eu recolho um determinado animal silvestre, ele pode estar trazendo, sim, várias doenças que estão relacionadas com o trato respiratório, ou até mesmo nós estamos levando alguma doença para esses animais. Por exemplo, os tão famosos micos. Não é? Ele vive naquele ambiente e todo mundo acha, ai, que lindo, eu quero pegar e dar um pedacinho da minha banana para o miquinho. Isso. Não é? Só que aqui, de repente, essa pessoa está com herpes. Não é? A gente já sabe de relatos de populações de micos aqui de Belo Horizonte que elas realmente o quê? Morreram porque pegaram herpes ou pegaram sarna humana. Então, em algum momento, não é bom a gente ter essa proximidade. É porque, na verdade, a gente mora, né, cheio de prédios, cheio de tudo. Eu vejo um tucano, eu quero aquilo para mim. A gente sempre tem essa coisa. Incentiva a criança a dar a batata frita, a dar o biscoito. E isso, em alguns casos, por exemplo, com relação ao pombo, a todo mundo fala assim, a gente não, é lógico que todo biólogo, toda pessoa não quer extermínio de nenhum animal. Sim. Mas será que é o ideal eu ir ali naquela praça e dar milho para aquele pombo? Será que na natureza é aquele milho, aquela canjiquinha que ele come? O que vai acontecer com o hábito desse animal? O que a gente tem visto que quanto mais alimento a gente dá, no caso, por exemplo, para o pombo, mais ele procria. Sim. Então, por exemplo, durante um ano, ele pode aumentar a postura dele em até 5 vezes ao ano. E isso é que aumenta essa quantidade. Com isso, ele vai o quê? Tá próximo da gente, com isso ele vai trazer o quê? Os ácaros, né? As doenças respiratórias e várias outras doenças. Tá certo? Só lembrando aqui que não muito relacionado à praga, mas existem os reservatórios das doenças, como a leishmaniose, como a doença de Chagas. Né? O próprio pombo, que você está falando, além dele estar próximo de transmitir as doenças, como é que essas doenças são transmitidas? Através de fezes ressecadas, através do piolho do pombo. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar e fazer a proximidade desses animais. Outra coisa também, professor, parece que não se pode botar veneno para o pombo. Né? Não, a gente não pode. Isso é crime, né? Isso é crime, né? Existe uma normativa do IBAMA. O ideal é a gente montar estratégias, né? Porque quando a gente pensa em controle, a gente tem que conhecer a biologia de quem a gente quer controlar. Tá. Então, por exemplo, do pombo, é simplesmente o quê? Primeira coisa, né? Diminuir a alimentação. Porque já tem um trabalho no Rio de Janeiro que mostra que a maioria das pessoas que alimentam os pombos são ou mulheres, ou pessoas idosas, ou pessoas solitárias. Então, o ideal é aquilo que a Karina fez a pergunta, é trabalhar exatamente com o quê? Com a questão educativa. Né? Já existe o quê? Por exemplo, na Suíça, eles fizeram um trabalho de educação da população proibindo, né, a alimentação do pombo, e em 5 anos, em 4 anos, a população reduziu em 50%. Tá. Né? Então, na verdade, a gente tem que investir exatamente nisso, né? Educar a população. Não que a gente não quer que dê, né? Que a pessoa deixe de socializar com esses animais, mas a gente tem que saber qual que é o problema que está trazendo para esse animal também. Talvez existe o local, o momento para fazer isso. Um local ideal, né? Tá. Exato. Ok. Nilson, vamos entrar, porque inclusive o professor falou de doença de Chagas, né? E a gente estava conversando, você trabalhou muito tempo combatendo doença de Chagas. Ainda existe doença de Chagas? Existe. O norte de Minas hoje ainda é um foco ativo. Como o professor acabou de falar, o barbeiro nada mais é um hospedeiro da doença, né? O barbeiro ele nasce sadio, aí contamina lá de um animal ou de um ser humano que tem a doença e em pouquíssimo tempo ele já vai estar pronto para estar transmitindo o protozoário.
E hoje as prefeituras têm investido muito em vários equipamentos e turmas hoje para fazer o trabalho da dedetização, da coleta, não só do inseto, mas também do sangue daquela população para estar fazendo os testes. Mas a efetividade tem sido pequena. Tá. O Alisson, eu sei que é um negócio, né? É uma empresa. Mas ao fazer uma detetização, ao cuidar de alguma praga, você também procura educar, procura falar para o seu cliente assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Vocês têm essa preocupação? Com certeza. E hoje a efetividade do nosso trabalho em 100% depende muito do cliente. Não adianta jogar todas as expectativas para cima de vocês, né? Não, a gente faz o trabalho, não só o trabalho ali corretivo, mas também tem a parte de conscientização, onde a gente ensina o cliente a adequar de forma correta um lixo, como já foi relembrado aqui, a limpeza e vários outros itens. Então, são 2 trabalhos conjuntos. Parabéns. Legal, viu? Tem perguntas, mas nós vamos ter que pular para o próximo bloco, tá bom? Mas a gente já vai diretamente no próximo bloco com perguntas. E tem aqui a Bebel Puntel, que participou com a gente através do Facebook. Não sei se é possível controlar as pragas, mas aquele centro da cidade é um nojo, cheio de baratas, ratos, pombos, dá até nojo de andar por lá. Calma, Bebel, fique calmo. Eu nasci no centro, né? Meu pai era fotógrafo lambi-lambi no centro da cidade, no Parque Municipal. Então, vamos com calma, né? Vamos cuidar bem do centro. Mas realmente é preciso ficar atento, tá? Porque as pessoas passam pelo centro, né? E às vezes não lembram que pessoas moram ali também. Você tocou num assunto interessante. Vamos cuidar do centro. As pessoas estão ali passando de bobeira, pega um picolé e joga um papelzinho no chão. É como se não pertencesse a ele. Como se não pertencesse. Eu moro em outro bairro, aqui é assim mesmo. Depois vem alguém e limpa, né? É uma questão muito interessante de a gente discutir urbanidade, porque você olha as ruas ou a parte pública como sendo privada da prefeitura e não pública, de fato. Aquele pedaço de terra lá é seu também, cara. Ou o público, assim, não é de ninguém, né? Não é de ninguém, né? Então, a limpeza pública vai limpar, não. Você cuida, você não faz isso na sua casa. Tá bom. Né? Legal. Vamos mais um Grafômanos. Vamos lá, notívago. Notívago? Ok. Isso. E eu sobrei. Valeu. De novo o sol já vem brilhar, vem novo dia, toda a cidade a acordar. E eu nem dormia, pois quis assim esta noite não ter fim. Vou dormir com o sol a pino e sonhar com a nova noite que virá. Tão bela e esguia a negra donzela se esbaldar. Pura magia, pois é assim, toda noite estou afim. Vou sair luar no cimo e dançar de peito aberto ao vento, com as luzes e sombras do centro. Vou assim. Doce e macia, pois é assim a paixão que eu sinto em mim. Ver o céu brilhar em pontos e voar de peito aberto ao vento. Pra onde me leva o intento, vou assim. Pois não tem fim. Estamos de volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte, hoje falando sobre pragas urbanas, é o nosso último bloco. A gente dá um tempo agora no nosso tema, voltamos já já e agora tem um recado para você.
O recado é a nossa campanha, a campanha Faço Parte. Venha fazer parte dela também. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura e a nossa TV Horizonte. É também responsável pela manutenção pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, lugar belíssimo em Caeté. E ainda está à frente do projeto da Catedral Cristo Rei, que foi planejada pelo saudoso Oscar Niemeyer. Então, se você quer participar, fazer parte, entre no site ou então ligue para o telefone que está na sua tela, que é o 3209-3559, tá bom? E agora, como diria o velho guerreiro, grande chacrinha, roda, roda, roda e avisa Terezinha. A pomba é o rato que voa. Para ficar mais próximo da realidade mesmo, a gente tem que afirmar que as pombas não voam mais. Você já reparou que as pombas estão se tornando bípedes? As pombas em São Paulo elas não voam mais. As pombas ou os pombos? Se ela for, pra mim são as pombas, são todas fêmeas. O máximo que elas fazem é dar um pulo e bater as asas, assim, sabe? Então as pombas não voam mais, elas pulam só pra conseguir chegar num lugar mais alto pra conseguir cagar na sua cabeça. Pomba fica andando pela rua tentando comer algumas coisas que estão ali no chão, que não necessariamente são comida, mas elas ficam lá andando e elas vão desviando de você conforme você vai passando na frente delas. A única coisa que pomba não desvia de carro. Se você anda em direção à pomba, ela desvia de você. Se você dirige em direção à pomba, ela fica esperando você passar por cima dela. E elas também estão adquirindo a incrível habilidade de comer qualquer tipo de objeto e se alimentar dele mesmo, que é basicamente o que se tem para comer no centro de São Paulo, objetos. Quer dizer, é isso ou o churrasquinho grego. Ok. Tá meio nervoso ali com a pomba e tal. Professora, essa revolta com os pombos, inclusive um telespectador nosso, ex-estagiário nosso, Otávio Zonato, falou assim, será que tem mais pombo do que rato? Qual que é a proporção? Mas falava que não, né? Não tem tanto pombo assim, né? Na verdade, os pombos, a gente acha que eles são muitos, apesar de estarem no número bastante elevado, é porque a gente vê. No caso, os ratos, os camundongos, as ratazanas, elas vivem aonde? Nas galerias. Né? A não ser à noite, que a gente é quase atropelado, como ele falou ali, pela pomba, então a gente é quase atropelado pelas ratazanas. Mas, geralmente, elas vivem o quê? Nessas galerias. Tá. E, às vezes, é por dentro dessas mesmas galerias que a gente não fecha aquele ralinho, que a gente deixa alguma coisa aberta, aquele cano meio que estourado, e que ele vai entrar para dentro da casa. Tá. Mas o índice de reprodução do rato, ele é até superior ao das pombas, dos pombos, em geral, Porque ele só falou tanto da pomba, tanto dos pombos, existem os machos e as fêmeas. Tá bom. Professora, e o pardal, também é uma praga urbana? O pardal, na verdade, ele não pertence à nossa fauna, Ele foi introduzido e, na verdade, durante um tempo, ele foi uma praga. Se a gente observar, a gente quase não está vendo mais os pardais. Se você observar, hoje a gente já tem muito sabiá, a gente tem muito bem-te-vi. Então, essas outras aves que estão circulando aqui pela cidade, eles estão exatamente fazendo isso. Eles estão ajudando a controlar, inclusive, a população de pardais. Tá bom. Vamos abrir para a plateia? As meninas querem perguntar. Vamos lá. Seu nome? Meu nome é Cristiane. Tá. Eu gostaria de saber, de todos, hoje em dia é muito comum o uso de inseticida caseiro. Quais as consequências desse uso descontrolado? Sim, acho que Barson, Hoje, a maioria dos inseticidas que são comercializados, eles, além de testados e passados por uma série de itens obrigatórios, eles não causam esses danos, malefícios que todo mundo acha ao meio ambiente, até mesmo animais e pessoas. Mas o caseiro, muitas vezes, ele pode virar potencializar algum mecanismo, algum tipo de produto que vai causar um mal, Parece a pele tem uma alta absorção, então muitas vezes a aplicação não é utilizada, os EPIs, não é utilizada a técnica da forma correta, e isso aí pode contribuir para causar um mal aí, utilizando esses inseticidas caseiros. Ok. Mas também não dá para contar só com inseticida, né, professor? Não, na verdade, até completando ali um pouquinho, que à medida que a pessoa faz aquela massinha, que todo mundo fala assim, mistura isso com aquilo e coloca debaixo da sua pia, isso a gente está ajudando com que aquele inseto aumente a concentração de inseticida nele, e como as gerações são muito rápidas dos invertebrados, a gente está aumentando o grau de resistência aos inseticidas. Por exemplo, no caso, o escorpião hoje, ele não morca no inseticida. Se você chamar um órgão público para ela estar cheia de escorpião, ela vai te mandar fazer o quê? A limpeza.
né? Ela vai falar assim, não, você tem que tirar isso, você tem que limpar. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, o Ministério, ele preconiza o quê? A gente tem que fazer o controle integrado. Não é? Eu não posso só usar o inseticida. Se eu só usar o inseticida, se ele for resistente àquele inseticida, não vai funcionar. Então, eu tenho que associar o quê? Por exemplo, as barreiras, deixar o ralinho fechado, né? Não deixar aquela comida toda esparramada dentro de casa. E o inseticida, né, pode ser ruim para o ser humano também. Também. Né? Várias pessoas têm problemas, né, neurológicos, porque a absorção dele é diretamente no quê? No nosso tecido adiposo. Tá? Okay. Então, ele tem um problema, né, de intoxicação. Então, o ideal é que a gente faça um controle integrado, que a gente fala, entendeu? Ou biológico, ou químico, ou físico, usando barreiras também. Professor, rapidamente, o escorpião, galinha, criar galinha para comer escorpião, isso é lenda? Não, isso é verdade. É verdade? É verdade. Porque, na verdade, quando o ideal é fazer limpeza mesmo, retirar aquelas tralhas que todo mundo guarda para um dia vai usar e que nunca usa, não é? Aquela caixinha, aquele resto de, não é? Aquelas telhas, aquelas madeiras, que são geralmente os ambientes que eles usam para proliferar. E depois que a gente tira aquilo tudo ali, porque às vezes eles podem não estar, eles estão vindo às vezes da rede de esgoto. Então, quando a pessoa solta essa galinha, geralmente é o que vai comer, é efetivo, isso não é lenda. Agora, gato não quer saber de rato mais não, né? Ainda mais coitado do gato corre, né? Porque o rato é maior do que o gato, ultimamente, né? O gato, se ele vê um rato, ele vai correr. Então, não é verdade. Ele não é bobo nada, né? Não é bobo nada. Vamos lá, mais uma pergunta. O pessoal aqui também não é bobo não, sabe das coisas. Vamos lá, seu nome? Meu nome é Sara. E eu queria perguntar sobre a estrela do verão, né? Que é o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Sim. Eu queria saber se esse mosquito ele é considerado uma praga urbana e se o controle dono da Inseticon, se ela é chamada para poder fazer esse tipo de controle, uma vez que normalmente os surtos são mais na periferia, na região do pessoal da classe C, normalmente. Ok. Quem gostaria de responder? Com certeza. Hoje a prefeitura ela não atende toda essa demanda, né? E aí, acabando esse período chuvoso aí, fica muita água contida, né, em vários locais, e aí por várias distrações e maus cuidados, vai gerando os focos. E dessa forma, a Inseticon utiliza de vários apetrechos, causando menor impacto ainda que os trabalhos da prefeitura. Tá bom, ok. Tem mais perguntas? Opa, acabou de chegar uma pergunta aqui, ó. Nilce Silva, por telefone. Meu vizinho soltou bombinhas e os pombos da casa dele vieram para a minha casa. Puxa vida. Há uma forma natural de espantá-los? Acho que ela está perguntando uma coisa, né, mais natural. É possível? Inclusive, existem algumas que são os falcoeiros, não é? Porque, na verdade, se as pessoas observarem, né, o biólogo ele tem essa capacidade de observar, então as pessoas dizem, olha, tem vendo muito, na verdade, os gaviões. Se as pessoas repararem, em várias regiões de Belo Horizonte, nós temos vários gaviões. O gavião é um predador natural do pombo. Então, quando você observar onde que tem o falcão, tem algumas pessoas, né, nós tivemos alunos que já trabalharam com isso, eles colocam até mesmo, fazem como se fosse uma maquete de um falcão, e você deixa um espantalho, mas com a foto do falcão. E você deixa naquele ambiente, geralmente isso é uma forma da gente o quê? Dispersar esses pombos para que eles procurem o real alimento dele, que não é o que a gente oferece. Legal. Então, isso é efetivo. Pois não, professor, vamos lá, ajuda a Nilce aqui. É só voltar à resposta do Aedes aegypti. Isso. Aquela colocação que você fez é muito importante hoje. A educação, né? Porque você faz o seguinte, eu vou deixar o meu pneu cheio de água lá do lado de fora, porque não me afeta, vai afetar o meu vizinho. Isso é mentira, vai me afetar da mesma forma. Então, a primeira forma de acabar com a Aedes aegypti é você tirar o foco. Certo? Esse vaporzinho que a prefeitura solta, né? Esses inseticidas que a gente pode estar usando, pode auxiliar, mas é basicamente a educação. Né? Eu não consideraria a dengue como uma praga, né? Porque ela é uma doença que tem a transmissão através de um vetor, que é o mosquito, a Aedes aegypti. Em algumas situações, a gente pode ter epidemia, né? Então, assim, dentro do contexto do que é a praga, porque se a gente for pensar assim, aumentou a população de Aedes aegypti, aumentou a prevalência de doença, está, inclusive, aparecendo formas mais graves, porque tem vírus mais novos, vírus tipo 4, doença hemorrágica, mata por choque, mata por hemorragia. Então,
Não adianta a gente ficar com o terço rezando esperando a cura. Não tem. Tem que ter educação. Ação, atitude. Legal. E isso não adianta. Você ter o seu cuidado, o seu vizinho ter o seu cuidado, se o da frente não tem o mesmo cuidado. Bom, infelizmente a gente chegou no final do programa, mas eu queria agradecer a presença de todos, muito bacana, e dizer o seguinte, nosso telefone foi igual uma praga, professora, bombou. Isso é bom, isso bombou, é bom. Né? É o que a gente sabe também, inclusive as meninas que trabalham na ouvidoria, né, da Secretaria de Estado da Saúde, municipal, né, falaram que, olha, a quantidade de perguntas, as pessoas não têm noção e a quantidade de problemas com animais. Então, muito obrigado, nós vamos voltar nesse tema. As formigas vão ficar para a próxima parte, viu? Que agora a gente vai fechar com grafômanos. Vou mostrar aqui o CD, coitado dessa menina, que ela ficou o tempo inteiro. Mostra o CD, vamos fazer um som e eu sobrei. Obrigado, moçada. A gente está hoje lá na obra também, junto dos Leviatãs, tá? Quem tiver por ali pela Savassi hoje, estamos lá, vamos lá, confraternizar. Minha.